Olá, o Ecocenado está começando e você vai ver nesta edição qual o impacto ambiental de uma guerra. Grande morte de animais, que a gente normalmente não se dá conta, mas grande morte de animais. Isso tem se verificado, por exemplo, nas guerras na África, né, naquela região central do Congo e tal. Gorilas, animais ameaçados de extinção. Qual o impacto ambiental de uma guerra? Nas últimas semanas, a gente acompanha estarrecido as imagens da guerra na Ucrânia. E a gente se pergunta, para além da tragédia humanitária associada a um evento como esses, existe também um passivo ambiental? Para conversar sobre isso, nós vamos entrevistar Paulo de Bessa. Ele é especialista em direito ambiental e é também membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza. Paulo, eu pergunto para você, uma guerra como essa na Ucrânia, quais os riscos ambientais que ela traz? Os riscos ambientais de uma guerra são enormes. Já a partir da Primeira Guerra Mundial, nós temos guerras tecnológicas. Elas têm 2 ou 3 características principais. A primeira é que são as primeiras guerras que morrem mais civis do que militares. O segundo é que existem armas, aparelhos de destruição em massa. Esses aparelhos, quando bombardeiam ou aviões, eles aumentam, por exemplo, um tema hoje importante, emissão de gases de efeito estufa, esse é um dado, né? Através de incêndios, através de fumaça das próprias armas. Eles também causam grande morte de animais, que a gente normalmente não se dá conta, mas grande morte de animais. Isso tem se verificado, por exemplo, nas guerras na África, né, naquela região central do Congo e tal. Gorilas, animais ameaçados de extinção. Além disso, a gente tem uma alteração física do ambiente, né, através de crateras que se abrem, poluição de água. Ou seja, as guerras elas são catástrofes humanas e são catástrofes ambientais, sendo que, do ponto de vista ambiental, essas catástrofes, às vezes, elas podem perdurar mais tempo do que as catástrofes humanas. Especificamente no caso da Ucrânia, você inclusive publicou um artigo recente abordando o impacto ambiental dessa guerra, da guerra na Ucrânia, levando em conta que é uma região altamente industrializada e que tem toda uma industrialização herdada da União Soviética, com muito pouco cuidado ambiental. Na região do Donbás é uma região muito rica de carvão e o começo da industrialização ainda da antiga Rússia imperial, isso no século XVIII, ela, pelo fato de ter as minas de carvão e tal, levou a muita atividade ali e uma característica da União Soviética era uma indústria pesada. E essa indústria pesada da União Soviética levou muitas fábricas para lá. Quando houve a anexação da Crimeia, em 2014, e toda aquela confusão que surgiu na região de Donbás, as minas foram completamente alagadas, né? Alagaram as minas, que era uma maneira de causar um dano econômico, e o carvão, ele tem muito enxofre, tem muitos produtos que são altamente tóxicos, que foram caminhando para o subsolo, para as águas subterrâneas. Então, essa é uma poluição que tem lá, esse é um caso concreto. Outro caso é o fato de que a Ucrânia tem 15 centrais nucleares. Essas centrais nucleares, elas são feitas, obviamente, para resistir a determinados fenômenos naturais. Mas, numa guerra, é sempre um risco. Por videochamada, nós conversamos também com Diego Ramon, que é biólogo, mestre em ecologia e conservação e possui um canal no YouTube, onde ele trata de diversos assuntos relacionados com o meio ambiente. Recentemente, o Diego tratou justamente dos impactos ambientais da guerra. O que foi que te motivou? Foi exatamente o conflito na Ucrânia?
Sim, César, foi justamente o conflito na Ucrânia. O principal fator disso aí foi o interesse em saber o que poderia acontecer se caso Chernobyl fosse novamente impactada por esse conflito. Já veio impactos na rede viária, na rede hídrica do país, impactos ambientais nas florestas. Como você está em questão de conflito, o SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, ele já não se aplica mais. Então, qualquer acidente que tiver, você coloca diretamente o ecossistema aquático, poluição do ar, poluição do solo, diretamente com isso. Situações como essa já têm sido registradas já na Ucrânia antes de intensificar esses conflitos aí. A ONU Ambiental alertou para isso e tem monitorando, né? Estava monitorando, né, essa situação, não sei como está agora nos últimos dias. Um caso emblemático que você lembra no seu canal, no que diz respeito assim, ao impacto da guerra na vegetação, nas florestas, não é? Foi o uso do agente laranja no Vietnã, não é isso? Fala um pouco disso aí para a gente. O uso do agente laranja foi uma medida extrema para acabar com todo o dossel, né, toda a vegetação que fica ali, vegetação nativa. Dossel é aquela parte da vegetação onde a copa das árvores se unem e forma um tapete verde. Então, por baixo daquele ali você não consegue enxergar nada. É o dossel que a gente fala, dócil, né? E aí a única forma que eles viram de resolver isso foram jogando um produto químico, esse agente laranja, para fazer, que é um desfoliante, né, para desfoliar toda a vegetação, eles terem acesso ali, visualizar o fundo, né, o solo ali, para ver onde os inimigos se escondiam nessa guerra lá. Consequências disso são visíveis até hoje na ecologia local desse conflito. Pegou outro caso que também é mais recente, de impacto da guerra na flora, não é? Nas florestas, são os conflitos no Afeganistão, né? Você destaca lá no seu canal que em algumas regiões lá do Afeganistão até 95% da cobertura vegetal foi comprometida em função desse conflito que vem desde a invasão pela União Soviética ainda, depois a invasão pelos Estados Unidos e por aí vai, né? Se você for analisar a questão da sucessão ecológica, que é o tempo que a vegetação tem para se recompor, vegetação primária, secundária, terciária e clímax, num período que vai de 7 anos a 50 anos, ou seja, não deu tempo. Os conflitos não deram tempo nem para a natureza se recuperar ou se regenerar, e muito menos do governo ter condição de fazer um processo de gestão ambiental para recuperar essas áreas. E, consequentemente, se você afeta a vegetação, como é o caso desse conflito armado no Afeganistão, consequentemente você afeta a questão das águas, né, e a questão do clima na região. E essas consequências são visíveis lá. Coisas que, às vezes, nós que estamos aqui do outro lado não conseguimos identificar. Para além daqueles efeitos imediatos e terríveis da guerra, entre os quais se destaca a questão humanitária, mas vai vir um depois. Em algum momento esse depois vai chegar e é preciso criar condições para que a vida volte a existir nesses locais conflagrados. Quantos anos depois a sociedade vai levar para recuperar tudo aquilo que perdeu? Há discussões que tramitam perante a Organização das Nações Unidas, na Comissão de Direito Ambiental, que pretendem, inclusive, estabelecer, assim como há um direito humanitário para as guerras, pretendem estabelecer também um direito ambiental para as guerras, quer dizer, definir algumas situações que as guerras procurem evitar. Tivemos um caso assim, gravíssimo, a guerra do Iraque, a guerra do Golfo, quando a retirada das tropas de Saddam Hussein, eles incendiaram diversos poços de petróleo, houve uma poluição na área do Golfo extraordinária e, inclusive, com um número muito elevado de mortes por sufocamento, etc., por conta daquela quantidade enorme de poços de petróleo que foram incendiados. Esse é um exemplo assim, bem evidente de um dano ambiental concreto causado pela guerra. São impactos, de alguma forma, se for para um nível mais alto, que é o impacto irreversível, a questão nuclear, aí, César, a situação ela é muito preocupante, como exemplo aí de Chernobyl, né? Também de Hiroshima. Consequências ficarão para as futuras e próximas gerações.